E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos abrir as nossas Bíblias para São Lucas 17, versículo 25 ao 30, né? E depois Malaquias, capítulo 4 de Malaquias, versículos 5 e 6. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Malaquias 4, versículos 5 e 6. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Pai Celestial, abençoa o coração de cada um dos teus filhos que vão receber a tua palavra nessa tarde. E toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. Pai, converta o coração do homem que ainda não é convertido, da mulher que ainda não é convertida. Senhor Deus, que o Senhor venha mostrar céu e inferno para nós nessa tarde. Através da sua palavra é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Nós tivemos uma semana, eu posso dizer, bem pesada, né? Eu, sentado ali no escritório, sempre lembrava o irmão Ronaldo, quando chegava aqui, ele sempre ia ali para me dar um abraço, levar uma muda, levar uma abóbora, um maracujá que ele colhia, ele levava o dízimo ali para mim, aquele melão de São Caetano para mim fazer remédio para diabetes. E essa semana Jesus recolheu ele com 57 anos de idade. Ele foi para os braços do Senhor, né? Bem novo. Deus abençoa a irmã Márcia, a Vitória, a Cassiele e o Rocheste, né? Seu filho mais velho, a esposa e as suas duas filhas, e o Braio, seu filho. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o novo sinal. Ontem, lendo essa mensagem aqui, a mensagem O Sinal, eu estava vendo, esse ano mesmo, eu pensei que o irmão Brandt tinha pregado só uma mensagem O Sinal, mas não, eu estava
na editora Mensagem, e o irmão Hércules ali estava me dizendo, não, pastor, ele pregou já 3 mensagens com esse tema, o sinal, né? Que foi 1º de setembro de 63, depois 8 de março de 64 e 8 de fevereiro de 64 ele pregou. E eu tinha essa pequena mensagenzinha, e fui lendo ontem para Bom Jesus, enquanto o meu filho Samuel dirigia o carro, e achei tantos pontos interessantes, né? Como o apóstolo Pedro, na sua carta, ele disse que as coisas que Paulo tinha escrito e tinha pontos difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpavam para a sua própria perdição. Pontos, né? Você vê que Pedro era muito cuidadoso em ler a carta do mensageiro do dia. Ele tinha sido mensageiro da era ortodoxa, e agora, reconhecendo que Paulo era o mensageiro, ele era muito cuidadoso na leitura das suas cartas. Ele disse que tinha pontos que era difícil de entender, mesmo ele um profeta e apóstolo. Difícil. Então, há pontos, né? Quando Deus trata com um homem, um mensageiro, a gente tem que ouvir aquele mensageiro, ler aquela mensagem, não como ler jornal, né? Mas ouvir com muito cuidado, né? Como Jesus, falando para os fariseus naquele dia, ele disse sobre examinar. Ele disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Paulo fala sobre o examinar, a gente examinar nós mesmos e examinar a Escritura, examinar a mensagem do dia, né? Porque nós estamos vivendo na era da esposa, na era da noiva de Cristo. Nós somos muito cuidadosos em ouvir o profeta no seu dia, né? As pessoas apenas aproveitaram o ministério do irmão Brana da primeira e segunda etapa, que foi a cura, foi o discernimento, né? E não prestaram tanta atenção no ministério profético, na revelação, né? Como o pastor Osmar, numa pregação, ele estava falando aqui, que Deus levantou um profeta vidente para poder revelar, né? Um profeta vidente para revelar a palavra e um profeta para ver a revelação. Teve um que revelou e outro viu a revelação. Nós estamos vivendo nesse tempo, meus irmãos, tão maravilhoso. Eu estava vendo que quando Deus envia um homem, um profeta, veja, primeiro ele terá que ser rejeitado por aquela geração. Ele tem que ser rejeitado. Verso 25 de São Lucas, capítulo 17, Moisés foi rejeitado por aquela geração, Jesus foi rejeitado, o apóstolo São Paulo foi rejeitado, Brana foi rejeitado pela sua geração, né? E João tem que ser rejeitado pela sua geração. Agora, não é o mundo lá fora, porque nos dias de Jesus, nem 1% da população da Palestina souberam que o Messias está na terra. De milhões de pessoas que habitavam ali, nem 1% souberam. Também o mundo, nem 1% soube que William Branham estava na terra no seu dia. Então, nos dias de Lutero foi a mesma coisa, como o mensageiro, ele nem foi reconhecido mensageiro até 61, quando o irmão Branham pregou as eras da igreja, o Espírito Santo colocou Lutero como mensageiro da quinta era. Veja, nem o Wesley foi reconhecido mensageiro no seu dia, só depois que ele morreu e quando o Branham veio, porque tinha que ter um profeta para reconhecer, para ver. Os reformadores não sabiam disso. Eles não sabiam nem que Paulo era mensageiro e que era profeta. Foi necessário a voz do sétimo anjo. Por quê? Nós lemos 2 escrituras aqui muito interessantes, que é Lucas 17. O irmão Brana diz que Lucas 17 é o sinal.
É o sinal, porque um profeta é um sinal de Deus na terra. Agora, Malaquias 4, 5 e 6 é a voz. Então, todo sinal segue uma voz. Todo sinal. Nós vamos ver aqui, através das mensagens do irmão Brana, que todo sinal segue uma voz. Porque às vezes você segue o sinal e não ouve a voz. Quando Saulo estava na estrada de Damasco, eles viram aquele resplendor, aquele sinal no céu, mas quem ouviu a voz foi Paulo. Saulo ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Os seus companheiros não ouviram a voz, viram o sinal. Nos dias do irmão Brana, eles viram o sinal da mão, um profeta, um homem de Deus da terra, mas eles não prestaram atenção na voz. Agora você vê a importância da voz, porque a maioria do povo dessa mensagem, eles prestam atenção no sinal, eles prestam atenção no profeta, no homem, o pregador, e aquele ali é um homem, amanhã Deus leva, mas Deus não leva a voz. Você vai ver o que é a voz, né? O que é a voz. Eu estava vendo aqui o sinal. O arco-íris foi um sinal no céu, que Deus não ia destruir mais o mundo com água. A circuncisão foi um sinal que Deus fez entre o seu povo, com o seu povo, Abraão, o povo hebreu. Desculpa. O sangue foi um sinal lá no Egito, Êxodo capítulo 12, versículo 13, o sangue foi um sinal, o sangue na verga da porta. Como eu falei ontem sobre aquele tema, o pacto, o pacto anulado. Então, a circuncisão foi um sinal, o sangue foi um sinal, o profeta sempre foi um sinal, sempre. Veja só, os egípcios passavam e na casa dos israelitas tinha uma mancha de sangue na porta. Para eles aquilo era um escândalo, aquilo não fazia nenhuma importância para eles. Aquilo chamava atenção porque era um sinal. Eles nunca tinham visto aqui sangue na porta. O profeta Isaías diz no capítulo 7, versículo 14: eis que vos darei um sinal, eis que a virgem conceberá. Era um sinal, a virgem era um sinal, eis que ela conceberá. Então, também foi um sinal. Agora, tem que ter a voz. Você vê que quando Elias estava na caverna, veio um terremoto que parecia que ia destruir o mundo. Veio um vento, veio um fogo, tudo era um sinal. Ele pensou que Deus estava no sinal. Procurou Deus no terremoto, Deus não estava. Procurou Deus no fogo, Deus não estava. Procurou Deus no vento, Deus também não estava. Quando tudo acalmou, uma pequena voz, lá no interior do coração de Elias, dizia: Elias, o que faz aqui? Agora, Deus fala tão baixinho, que você tem que parar, tudo tem que estar em silêncio. Por isso o 7º selo é silêncio, porque é o tempo da voz. A voz, todos aqueles sinais, mas tem que ter uma voz. Brana, um profeta, foi um sinal, e a voz dos 7 trovões, a voz do 7º selo, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. A voz.
Agora, é um tempo, o profeta fala aqui na mensagem, o sinal, parágrafo 7, ele diz que este é um tempo que Deus tem que separar. Deus é um tempo de separação, porque a criação também foi uma separação, ele separou a luz das trevas, né? E a vida havia saído do sacrifício, e agora o sangue era o sinal, suas ordens haviam sido cumpridas. Foi assim no Egito, naquela noite terrível, pouco antes da morte chegar, a última praga. Deus havia mostrado seus grandes sinais e maravilhas no Egito, sua longanimidade e bondade para com Faraó e todo o seu povo. Ele havia enviado muitos sinais grandiosos pela terra, enviou-lhes um profeta, mostrando-lhes sinais e maravilhas, a coluna de fogo e tudo que ele havia feito. E ainda assim, com tudo que ele fez, eles não se arrependeram, não vieram a Deus, ignoraram todos os seus sinais, ignoraram o seu profeta, ignoraram a mensagem, queriam seguir seu próprio caminho. Então Deus estava farto deles e disse, aí Deus ficou farto daquele povo, e Deus disse, vou fazer uma separação agora entre os que crê e os que não crê. Nós estamos vivendo nesse tempo. A virgem prudente tem que ser separada da virginécia, porque onde estiver o corpo, a mensagem do dia, ali se ajunta as águias. Ela não vai se ajuntar com falcão, com abutre, não. Acho que estamos vivendo nesse tempo em que Deus está fazendo uma escolha: ou o homem crerá ou não crerá. Então, meus irmãos, esse é o tempo de uma separação. Só que Deus tem um novo sinal. Então, se tem um novo sinal, tem uma voz. Por isso ele pregou 3 mensagens intituladas O Sinal. Então tem a voz. O terremoto passou, o vento, o fogo, mas faltava a voz. Elias esperou a voz. Elias não foi embora, não se assustou com o sinal, porque tinha a voz. E você pode ler ali no 1 Reis 19, o que a voz falou para Elias fazer. Então você tem que ouvir esta voz. Então ele disse, o novo sinal mostra, 62, que Jesus cumpriu todos os requisitos para nós e ele está aqui. O novo sinal, o sinal do Espírito Santo, mostra que sabemos que Jesus morreu para nos libertar de todas as coisas do mundo. E o sinal que está sobre nós prova isto, confirmando o que ele disse. Que o problema das pessoas hoje é olhar para o homem. Você não pode olhar para o homem. Irmão Brana mesmo diz, tira os olhos de mim. As pessoas olharam para o homem. Por isso a Igreja Católica encheu de imagem, porque eles ficaram com o homem, ficaram com o sinal, não procuraram ouvir a voz. Por isso se tornaram idólatras, pagões. Nós não estamos aqui exaltando e levando um homem. O homem Deus já levou, o homem Brana. Nós estamos falando da voz. O que é importante, depois da partida do irmão Brana, foi a voz. Por isso ela ficou gravada. Nós temos uma foto, mas isso não vai te salvar. Esses são as fotos que foram tiradas para o povo incrédulo. Não foi para os crentes. Crente não precisa de sinal, não precisa de foto.
E o irmão Branham mesmo disse: tira os olhos de mim. Mas ele disse: vocês têm que ouvir a voz. Porque a voz não é do homem Branham, é de Deus. A voz não era do homem Moisés, era de Deus. Nós temos uma mensagem, a voz do sinal aqui. O profeta disse: mas um profeta é um sinal. Parágrafo 99. A Bíblia diz aqui: e é sinal do quê? É sinal de que sua palavra está para cumprir-se pela voz do sinal deste profeta. Você tem que prestar atenção na voz. Não é olhar o homem. O homem Deus recolhe, ele cumpre seu ministério, Deus leva ele. As pessoas ficaram olhando no homem. 1 Coríntios, capítulo 1. Havia dissensão na igreja de Corinto porque eles estavam apegados no homem. Eu sou de Apolo, um grande orador, um grande advogado, conhecia as escrituras. Outros diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Cefas, que era Pedro. Outros diziam: nem Apolo, nem Cefas, nem Paulo, eu sou de Cristo. Eu fico só com as fitas. Você pensa que esse espírito não está lá atrás? Não na igreja dos Efésios, mas na igreja carnal corintiana. A igreja de Corintos. Eles eram bebês, eles eram carnais. Então as pessoas pegam o hábito de pregar sobre doutrina do aperto play. Eu estava escrevendo: gente, nós não cremos em doutrina do aperto play. Nós apertamos o play certo, da voz de Deus para esse dia, Apocalipse 10, 8 a 11. Nós não cremos nesse fermento dos fariseus. Se vocês pensam que nós cremos em doutrina do aperto play, pastor Osmar era contra. Mas ele disse: aperta o play certo. Ele disse para nós não fazer doutrina disso, mas apertar o play, nós temos que continuar apertando o play. Essa igreja, esses irmãos que crê no meu ministério, eles não creem em doutrina do aperto play, eles apertam o play, certo? Pastor Osmar disse: vocês, usando a mensagem Perguntas e Respostas 3, ele disse: vocês não vão somente me ouvir, vocês têm que ouvir os outros pastores. Está certo. Pastor Osmar ouvia Sila Malafaia, Cláudio Duarte, Luiz Mendes, Joaquim Gonçalves, Silva, que já partiu. Porque a doutrina é a imposição. E aqui não tem imposição. Nós somos águias, um povo livre. Vocês estão entendendo? Então, o homem que foi o sinal, Deus levou, mas a voz, que é a voz que segue o sinal. Branham foi o sinal, Deus levou, mas Deus não levou a voz, está conosco até hoje. Está impressa, está em fita, está na internet, mas só que nós estamos em outra era que Branham falou que é a era, porque nós não podemos largar essa mensagem, porque esse aqui é o documento, é a escritura, é o que nos garante a entrada no céu. A voz. Porque essa voz é que vai te ressuscitar.
Porque não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado até o dia da redenção. Então você não deve entristecer esse Espírito Santo. Você tem que receber ele a cada dia. Porque essa voz é que vai te despertar, que vai te trazer na ressurreição, é que vai te chamar naquele dia. E ela está bem dentro de você, na sua alma. 106, a voz do sinal. Notem, sinal. O que o sinal faz? O sinal é para atrair atenção e aprontar os eleitos e tirá-lo do caminho antes que o juízo caia. Foi isso que Noé fez. Aprontou os eleitos, os demais. E o que isso faz? O sinal. E a voz do sinal condena o incrédulo e apronta-o para o juízo. Apronta os eleitos para o escape. O sinal é isso. É para isso que os sinais são dados para o juízo vindouro, para os eleitos, eles ouvirem. 109. Apronta os eleitos, para que os eleitos estão prontos. Para que eles estão prontos? Quando vê um sinal enviado por Deus, examinam a Escritura. Foi um sinal. João foi um sinal. Não João na visão, na ilha de Patmos, mas João aqui em carne. Quando está falando de João, está falando da esposa de Cristo. Porque João representa a esposa. João representa o verdadeiro cristão. João representa o sangue de Jesus Cristo. A mensagem de Apocalipse 4, primeira parte, parágrafo 176. Ele representa a esposa. Ele representa o Espírito Santo. Então, se vocês puderem esquecer um pouquinho o homem que Deus já levou e pensar em Deus nessa voz, vocês vão caminhar melhor. O juízo, que é isto? E ver se é para estar ali, sim, aqui está. Que é isto? Juízo iminente. Então os eleitos dão ouvidos à voz. Nós tivemos um sinal no Brasil. A África viu esse sinal. Foi Apocalipse 10, 8 a 11. Que é a Escritura. É a Escritura do dia. É a Escritura que se cumpre. Mas vocês estão se despertando que aquele sinal chamou a atenção. O sinal é para chamar a atenção. Chamou a atenção das igrejas da mensagem no Brasil, na África, na Europa. Só que uma voz segue esse sinal. As pessoas ficaram olhando o sinal e não ouviram a voz. Agora a voz é só para o eleito. Porque os que acompanhavam Paulo ou Saulo no caminho de Damasco não ouviram a voz, viram o sinal, viram o clarão, se assustaram com o sinal. Mas já pensou se fosse só o clarão? Saulo ia levantar dali mais furioso ainda. Mas teve uma voz que ele ouviu. Então nós não cremos na doutrina do aperta o play, nós apertamos o play na voz. Porque vocês vão ficar com o sinal. Com as fotos, com as fitas, com as fotografias, com os CDs. E a voz? A voz é que diz para você o que você deve fazer.
Entra na cidade, Saulo. Vai até a rua direita. Eu já falei para o meu servo Ananias. E Deus falou com Ananias. A voz. O sinal todos viram. Olha essa foto. Está na internet. Foi publicado na Enciclopédia Britânica no ano todo. A nuvem, sinal. Mas tinha que ter a voz dos trovões. A voz estava dentro de Brana. Quando foi a Jeffersonville e revelou os 7 selos. Nós apenas tínhamos um sinal no Brasil. Pregações, livro. Mas nós não sabíamos sobre a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, estava dentro de um homem aquela voz. Você é livre, você não precisa ouvir só ele, ouve outro. Você é uma pessoa livre. Eu acho tão interessante quando o pastor diz: vocês não devem ouvir só a mim. Em outras palavras, vocês são livres. Vocês podem escutar quem vocês queiram. Não traga essa doutrina do aperto play para cá. E nós não vamos trazer mesmo, nós vamos apertar. E, gente, a gente tem que completar a coisa. É completar. Não trazer divisão. Se ele diz para não trazer, não traz. Se ele diz para apertar, para apertar. Vocês estão entendendo? Agora, apronta os eleitos, 109. Para que os eleitos estão prontos? Quando vê um sinal enviado por Deus, examina a Escritura. Vê se é para estar ali, sim. Aqui está, aqui é isto, juízo iminente. Então os eleitos estão ouvindo a voz, mas é um sinal e tem uma voz que segue o sinal. E a voz é identificada como voz escriturística. Por isso ele pregar com a mensagem na mão. Bíblia e mensagem. Agora não se esqueçam. Agora deixe que continue penetrando, porque talvez nunca os veja de novo. Se este profeta for um profeta verdadeiro, e o que ele disser suceder, a Bíblia diz em Número 12, verso 6, escutai sua advertência, porque está vindicado que não é o homem. Um profeta é um homem, mas se a voz do sinal sobrenatural for uma voz escriturística, estiver vindicada, então é uma advertência. A voz é Deus. E o sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. E um profeta é um sinal. Mas o que segue o sinal? Uma voz. E essa voz não é do homem. Essa é a voz de Deus. Não é a voz de Deus uma organização. É a voz mesmo. Que diz o que são os sete trovões. O que é o novo nome. Esta é a voz. Pedro era a voz. Pedro pregou e disse o nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Era voz, era Deus falando, não era Pedro, não. Atos 2:38 era Deus. A voz era Deus. No ano 2000, a voz é Deus. Quando ele prega as minhas convicções, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, ele subiu com o novo nome, ele deixou tudo gravado, é a voz de Deus. Vocês, pastores, vocês viram o sinal, procure ouvir a voz. Não é na doutrina do aperto play que você tem a voz. Porque já é uma doutrina, todo encontro tem que colocar uma fita. Pastor sentado, essa é a doutrina do aperto play. Agora estavam reunidos em Santo Ângelo, cântico e depois todo mundo sentado e ouvindo a voz. Isso é uma doutrina em toda parte, no Brasil, no mundo. Isso é a doutrina do aperto play. Nós não cremos nessa doutrina. Nós apertamos o play. Então ele disse aqui: mas se a voz do sinal sobrenatural for uma voz escriturística que tiver vindicada, então é uma advertência. É ele advertindo-os. E o sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. O que eu estou pregando aqui, eu creio ser a verdade, porque é Bíblia, é mensagem, é a voz. Mesmo se vocês todos forem embora, Deus vai enviar aqueles para ouvir a voz. Porque é um tempo que separa crente de incrédulos, luz das trevas. Não vejo tempo de arrebatamento, meus irmãos. Tudo está terminando, o mundo está caindo aos pedaços. O que é que você está fazendo da sua vida? Você pensa que a droga vai resolver o problema? O álcool vai te levar para o fundo de uma cama. Você vai embora dessa vida sem Deus. Mas é uma oportunidade você pela internet aqui de crer nessa mensagem, se batizar em nome de Jesus Cristo, receber o sinal, o batismo do Espírito Santo e passar a ouvir a voz que segue esse sinal. Que é Apocalipse 10, 8 a 11. João comeu o livrinho e profetizou outra vez. E quando ele profetiza, é a povos, tribos, línguas e nações que param para lhe ouvir. Então, vamos mais um pouco. E o sinal do tempo do fim terá uma voz do tempo do fim. E o sinal do tempo do fim será conforme que está predito na Bíblia. E a voz do tempo do fim, que segue o sinal do tempo do fim, está identificada exatamente na Escritura. Será a Escritura que foi prometida. Agora lemos em Lucas 17. Qual seria o sinal do tempo do fim? Seria como foi em Sodoma, uma promessa. E temos a Sodoma no natural. Hoje é casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso é o sodomismo. Deus vai derramar fogo e terminar com esse mundo, porque ele está farto da rebeldia de homens e de mulheres. Porque não podemos crer no sinal aqui no sobrenatural.
Porque nós temos uma Sodoma natural. Os Estados Unidos é uma Sodoma e Gomorra natural. O Brasil também não está longe, o mundo é uma Sodoma e Gomorra natural. Se puderem ver as escrituras também, Lucas 17 é o sinal. Malaquias 4 é a voz. Apocalipse 10, 1 a 7 é o sinal. Apocalipse 10, 8 a 11 é a voz. Não tem que abrir sua cabeça e botar lá dentro? Abrir seus ouvidos? Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. O sinal foi como Deus manifestado em carne, conhecendo o segredo do coração. E a voz de Malaquias 4 estava convertendo o povo dos seus credos, a fé dos pais. Esse é o sinal. 208. Sabe de uma coisa? Estou encerrando agora. Sinais geralmente são aceitos. É que diz o profeta. Paulo foi aceito, Irineu foi aceito, Martim foi aceito, mas a voz não foi ouvida. Sinais são aceitos. Brana foi aceito, Osmar foi aceito, Joaquim foi aceito, e a voz? E a voz que manda você se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, converter-se dos seus pecados. Oh Deus, sinais geralmente são aceitos, claro, mas a voz, oh não, a voz que segue o sinal não quer nada a ver com isso, sim. Satanás odeia a voz, ele não está se importando com o sinal, não. A voz. Doutrina de aperta o play é fermento dos fariseus. Agora, apertar o play é a revelação da esposa. Isso vai ficando mais claro para nós. Isso vai ficando mais claro para o ministério. Porque você tem que mergulhar em águas profundas. Você tem que sair desse barro, desse mangue, onde só pega caranguejo. Você tem que ir para águas mais profundas e cristalinas. Ezequiel 47. Você tem que sair das águas pelos artelos e ouvir a voz, seguir em frente. Há águas aonde não dá pé. E os peixes são saudáveis. É esses que Deus quer. Fé saudável. Na mensagem, olhe, é o tema. Você sabe, Elias, ele ouviu o vento forte, aquilo que falamos. Sangue, fogo, fumaça, isso não o incomodou. Mas quando ele ouviu aquela vozinha, Elias, tem que mandar tudo ficar quieto. Ele saiu. Não é a minha voz, é a voz de Deus. É o novo sinal. Segue uma voz. A voz de Deus no ministério de João, da esposa. Não estamos falando de um homem que Deus já recolheu. Estamos falando da voz. Deus não recolhe a voz, porque a voz é que nos tira daqui. A voz é que condena essa geração.
A voz é que nos leva nesse arrebatamento. Aquela pequena voz que a igreja falhou em ouvir, certo? A voz do sinal 16. Agora, a voz do sinal é uma. Há uma voz para o sinal. Há uma voz para o sangue. O sangue clamou desde a terra. E assim por diante. O sangue do justo Abel clamou contra Caim. E Deus disse: a voz do sangue do teu irmão tem clamado contra ti. Onde é que está o teu irmão? Ele matou Caim. Caim matou Abel, mas não matou a voz. O câncer te leva. O coração te leva. O infarto, o acidente, mas não leva a voz. Mas eu sou tu todo, meu irmão, Deus. Gênesis 4. A voz dele clama. E Jesus, e a Bíblia diz: o sangue de Jesus Cristo fala de coisas maiores que o sangue de Abel. O sangue. Quem representa o sangue hoje? É Apocalipse 10, 8 a 11. Não é o homem Osmar, não, nem Brana. É João, é a esposa, mas ela tem uma voz. Está na nuvem. 176. Apocalipse 4, primeira parte. Para todos que ouvirem essa palavra, João o representou. Amém. João era o representante do sangue de Jesus Cristo, testemunha da palavra. Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja, pois cada homem ou mulher, menino ou menina que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia. Suba para cá. Será tomado antes da tribulação. Recorde, o tempo da tribulação não chegou ainda, mas seremos tomados antes. João é o novo sinal. Quero que vocês entendam, não é o homem. Quando diz Brana, não está falando do pai de José, está falando do novo nome de Deus. Quando fala de João, está falando da esposa que tem cabeça. Está falando de Deus. Porque Apocalipse é símbolo, mas aqui é algo concreto. A voz não era de um homem simples, e sim de Deus. Vocês estão falhando de ouvir a voz que seguiu aquele sinal. O Brasil está falhando, a África está falhando, a Europa, os Estados Unidos, de ouvir a voz que seguiu aquele sinal. E a voz está aí na nuvem. Eu quero saber sobre o milênio. Casamento de voz está na voz. Sobre os selos está na voz. O sinal foi para chamar a atenção. Me chamou a minha atenção. Mas eu não sabia o valor dessa voz. Como você também não sabe o valor, o tesouro que está escondido nessa voz. Essa é a voz do sangue. E vai clamar contra você, como o sangue de Abel clamou contra Caim. E esta voz, que é a voz do sangue de Jesus Cristo, que diz coisas maiores e melhores do que Abel, do que Apocalipse 10, 1 a 7, Apocalipse 10, 8 a 11, vê a revelação, fala da revelação.
É a voz que segue o sinal. Deus te abençoe.